O pastor Baltazar, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele avisa que Jesus está voltando. Ele convida a igreja a prestar atenção na mensagem para entender a proximidade da volta de Jesus. Fica no vídeo até o final. E o link da mensagem completa está aqui na descrição. As pessoas contribuam, mas não saem para fazer o evangelismo pessoal. Lembrem-se que o próprio Deus é o primeiro missionário. Se ser missionário ou evangelizar é ir ao encontro de alguém e civilizá-lo com as verdades bíblicas, então Deus é o primeiro missionário. Pois quando Adão pecou, ele deixou os seus e veio ao encontro de Adão e Eva, perguntando para ele: aí é cá, onde você está? O estado não era lugar, porque Deus sabia onde ele estava. Era a natureza. Você me desobedeceu, agora onde você está? Nós temos dito isso várias vezes quando alguém não acata um conselho sábio que nós passamos para ele. Você desobedeceu, e agora onde estás? Então, se Deus foi o primeiro missionário, nós não podemos recuar nesta obra de missão. Nós apelamos a todos os membros, mas absolutamente todos, envolvam-se na contribuição e na divulgação da mensagem segunda vinda à vista. Também, querida igreja, queridos irmãos, a doutrina segunda vinda à vista, ou a 25ª crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje nós a cremos nela. Todos quanto aqui estão creem que Jesus virá. Mas saibam que esta crença será atacada fortemente pelo inimigo. E não duvidem, alguns dos nossos irmãos deixarão de crer nesta crença que hoje creem. Ora, vejamos. Deus falou para Adão e Eva de forma presencial: filho, não toque na árvore, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E de quando em tempo o Senhor vinha ao encontro de Adão e Eva. Enviava também anjos para reforçar o conhecimento, porque o mal já existia. Mas quando o inimigo surgiu e fez um ataque para Adão e Eva, eles deixaram de confiar nas palavras do Senhor e confiaram nas palavras do inimigo. Agora veja, se Adão e Eva que viram Deus, falou com ele de forma clara, sem uma revelação extra, sem uma Bíblia, no estado perfeito, inocente do mal, Deus falou para ele a si mesmo, face a face, mas quando o inimigo veio, atacou eles, e eles ficaram sem defesas, acabaram cedendo ao inimigo, quanto mais a nós. É pensar só um pouco. Quanto mais a nós que temos muitas dúvidas, muitas questões que ocorrem à nossa vida e muitas das vezes duvidamos do próprio Deus. Então saibam que nos próximos tempos, Satanás vai atacar de que maneira essa crença da segunda vinda. Porque ele não quer que as pessoas conheçam que Jesus vai voltar. Ele vai atacar forte esta crença. Por isso nós temos que sair às ruas a anunciar que Jesus está voltando. Voltando agora para o nosso folheto, que é a razão que cá me trouxe, eu vou apresentar aquilo que é mais básico sobre essa crença, para que quando chegar a fase de distribuição, então o irmão tem ideia do que nós vamos querer distribuir às pessoas. Quando for a distribuir, vai conseguir
dar uma resenha do conteúdo deste folheto para a pessoa de quem deseja distribuir o folheto. Este folheto nos situa que a segunda vinda é a feliz esperança dos crentes ao longo dos milênios. Ao longo de todas as eras, todos os filhos de Deus aguardam pela segunda vinda de Jesus. Enoque, o sétimo depois de Adão, a isso profetizou. Segundo Judas, encontramos a sua descrição sobre a segunda vinda. Em toda a Bíblia, nós temos um registro de mais de 1500 versículos apontando sobre a segunda vinda de Jesus. Este evento de que a Bíblia descreve recomenda-nos a confiar na própria Bíblia. Mas tem muitos que não confiam na Bíblia. Muitos desacreditam na própria Bíblia, na revelação bíblica, e creem mais naquilo que a ciência estabelece. Sublinhe, a ciência é uma pesquisa à base da razão, da lógica e da experimentação. E muitos desses estudos têm margem de erros. Mas a Bíblia não é uma pesquisa, é uma revelação. A Bíblia veio de alguém que conhece todas as coisas. Então te traz o conhecimento. Mas muitos preferem confiar ou aceitar as pesquisas científicas. Elas têm a sua razão até um certo ponto. Tanto mais que a pesquisa que ensina hoje permite ensinar às pessoas que o homem tem a origem nos macacos. Hoje se entende que não é uma pesquisa científica como tal, porque não teve experimentação. A Bíblia deve ser confiada. Ora, vejamos. A Bíblia, há algum tempo, falou sobre os povos hititas. Esta Bíblia tem versos que falam dos povos hititas. Os historiadores levantaram-se contra a Bíblia, porque até aquela altura não haviam achado nenhum documento que fizesse referência aos povos hititas. Nenhum artefato histórico que pudesse dizer que existiu o povo hitita. E aí fizeram toda a crítica contra a Bíblia. E sabem o que aconteceu? Os pastores, padres, bispos e outros homens dados a Bíblia mantiveram-se em silêncio, porque não sabiam refutar este ataque. Como é que a Bíblia fala do povo hititas se não há nenhum registro que evidencie a existência desse povo? A Bíblia ficou em silêncio. Os pastores também ficaram em silêncio. E eles saíram às ruas anunciando que não confieis a Bíblia, não é digna de confiança. Isso é um mito. Olha, ela está a dizer que existe povo hitita. Querido irmão, quando Napoleão fez a sua expedição para o Egito e levou vários eruditos, encontraram lá a Pedra de Rosette. Uns chamam a Pedra de Rosette. Uma pedra. E nesta pedra tinha várias inscrições, hieroglifos. Até aquela altura ninguém sabia ler aquelas inscrições. Até que um entre eles, por 20 anos, dedicou-se na compreensão daquelas escritas e foi possível, através dele, depois de saber ler aquelas inscrições que estavam nas pedras, foi possível encontrar um contrato que punha de um lado o imperador dos hititas e o outro do Egito. E aí a história, os historiadores mantiveram-se em silêncio, porque a Bíblia falou e a arqueologia comprovou que existiu um povo hitita. Dá para confiar na Bíblia. Se a Bíblia está a apontar que haverá uma segunda vinda, devemos confiar neste livro. Este livro já teve vários inimigos, imperadores, sábios,
filósofos, até Nietzsche. A Bíblia apresenta uma perspectiva de vida linear. E Nietzsche diz que não, a vida não é linear, é um eterno retorno. Nós morremos e tudo acabou. Mas a Bíblia diz não, não é assim. Nós temos um ponto de partida e vamos ter um ponto de chegada. E o ponto de chegada é o julgamento. A Bíblia teve vários adversários, mas ela se mantém como bússola para orientar os fiéis à vida eterna. Então, esta Bíblia aponta que haverá uma segunda vinda. Pese embora que hoje as pessoas estão muito receosas por causa do conflito que envolve a Ucrânia e os russos, e muitos homens dados a essa matéria são chamados nas cadeias de televisão e eles omitem as suas opiniões, dizendo que se a Rússia entrar em conflito com a OTAN, por causa dos meios nucleares que eles têm a capacidade de destruir o mundo, por causa dos meios que ele dispõe. Bom, por causa da Bíblia, nós cremos que a história da humanidade não será pela presença de meios nucleares. Não é possível crer nisso, porque a Bíblia dá uma orientação. Quando abrimos Apocalipse 7, verso 1 em diante, nós vimos que os ventos estão sendo controlados pelos anjos. Os ventos estão sendo controlados pelos anjos. Aliás, a história humana tem várias evidências em que, em certo momento, haveria um conflito nuclear e, de forma inesperada, essa situação foi evitada. Porque o Senhor está no controle. É aquilo que se diz, o homem faz a história, mas Deus está por detrás da história. Podemos também ver Daniel 10, quando Daniel orava e não entendia o curso das coisas, o anjo apareceu até ele e disse, não, nós estamos lutando para que o curso da história não vá do lado não dito pelo próprio Deus. Então, eles até podem tentar com os seus meios, mas Deus é omnipotente. Ele disse como as coisas hão de caminhar. E o fim da história, o clímax da história humana está relacionado com a segunda vinda de Jesus, nada mais. Então, a segunda vinda de Jesus será literal. A pergunta que se coloca é, como será a segunda vinda de Jesus? Será literal. Abra sua Bíblia, Mateus 24, verso 27. Isso é que o mundo precisa saber. A segunda vinda de Jesus não está relacionado com o olho do entendimento, como muitos dizem. O olho do entendimento se aplica muito mais na escuridão, sobretudo naquelas ocasiões em que a luz vai embora e você tem que andar num ambiente escuro de casa. Aí você aplica o entendimento, entendendo que certos mobiliários estão posicionados, e aí você vai tentando, com o entendimento, chegar ao fim onde deseja. Mas aqui a Bíblia está deixada clara, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém, igreja? Aqui não haverá noticiário, telejornal, não haverá nada disso, não Folha 8, nada disso. A questão será visível, literal. Jesus veio e todo mundo sabe que Jesus veio. Não há noticiário, não. CNN, não. Jesus veio e todo mundo está a ver que Jesus veio. A situação será literal. Tem gente que não crê. Isto é questão dele. Lamentamos. Mas a Bíblia ainda não falhou até aqui. E dá para confiar no que ela diz. O dia da segunda vinda de Jesus não foi revelado a nenhum homem. Naquele dia, milhares de anjos virão com Jesus
e o céu estará coberto, e Jesus estará no centro da nuvem de anjos. Uma nuvem de anjos. Será um dia glorioso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Temos também vários factos históricos que se tentou ditar dias, que Jesus virá no dia X, no dia Y. Não aconteceu. Mesmo a Bíblia dizendo de forma clara que ninguém sabe o dia nem a hora, mas os homens, não sei qual é o entendimento, não sei qual é a exegese que fazem, qual é a iluminação, ele vem para as pessoas e anunciam que Jesus vai vir no dia X. Mas a Bíblia está a te dizer claro, ninguém sabe, entre os homens ninguém sabe, entre os anjos ninguém sabe, somente Deus sabe. Mas os homens, eu não sei. O homem lida com homens, Deus lida com homem, não é fácil. Mas a Bíblia está clara. Os discípulos de Jesus foram oportunos em perguntar sobre a segunda vinda. Ok. Jesus fala da segunda vinda e eles ouviram sempre também da segunda vinda. E Jesus fala ainda mais e eles buscam saber. Então, que sinal haverá? Nenhuma pista? Vamos estar mesmo inocente de tudo? E Jesus então descreve uma série de acontecimentos. Eu te peço que quando estiveres em casa, em oração, leia mesmo o capítulo 24, verso 1 de Mateus até o verso 43. Aqui há um cortejo de acontecimento que sinaliza a brevidade da segunda vinda. E o verso 44 alerta-nos, deixa-nos sobre aviso, dizendo: assim vocês também precisam estar preparados. Nós que anunciamos a segunda vinda de Cristo, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês mesmos não esperam. Quando menos se espera, Jesus virá. Tenho uma experiência da escola, que muitas das vezes eu tenho partilhado, é que os professores deram à escola, o ano letivo prevê uma pausa pedagógica, para que os alunos façam então o quê? Preparação para os exames. Um dos jovens que aí esteve não deu significado a essa pausa e reservou-se a brincadeira. O amigo dele, que é um bom aluno à matemática, lhe lembrou ainda: olha, revisa a matéria. Disse: não, você é meu amigo, com a prova contigo eu já tenho 20. E ele continuou a brincar, até que chegou o dia de prova. E ambos foram para a sala de aula. Na verdade, eram amigos mesmo. Mas o professor apercebeu que este está muito dependente do outro. Retirou-lhe, junto dele, ele colocou duas filas, ou duas carteiras atrás. E o outro esteve em frente. Aí começou a aflição dele, porque não se preparou, não esteve sob aviso. E a prova começou. Aí quem sabe, sabe. Quem não sabe, reprova. Ele, aflito, na prova, começou a gritar pelo amigo: amigo, amigo, amigo. Até que chegaram ao final da entrega das provas, o amigo pegou o rascunho e lançou para trás na tentativa de ajudar o seu amigo, porque era mesmo amigo. Só que essa folha, onde tem rascunho de certos exercícios, também encontrou um aflito. E o aflito pegou na folha e começou a repassar para a sua folha de prova. E ele ficou mais aflito ainda. Começou a dizer: dê-me a minha folha. Disse: a folha não é tua. Até que depois da prova, houve cena de pugilato lá fora. Queridos irmãos,
Os anjos deixaram aqui a recomendação. A Bíblia deixou aqui a recomendação. Nós devemos estar em alerta. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você mesmo não espera. Você não espera. Aqui estar preparado significa viver a verdade que você sabe. Viver aquilo que Deus já lhe revelou. Não diga, não, eu ainda vou pecar, depois vou voltar para a igreja e terei mais um rebatismo. Não. Seja autêntico com a verdade que você conhece. Não só a hora, é que nós também não sabemos quando é que nós vamos partir para o mundo do silêncio. De forma inesperada, muita gente tem conhecido a morte. Mas então aqui, querida igreja, nós iremos às ruas para dizer às pessoas: a hora ninguém sabe, o dia ninguém sabe, resta-nos estar sobre aviso. A única via para estarmos de aviso é fazer leitura dos acontecimentos à nossa volta. Por isso, Jesus fez questão em descrever os sinais. Se não sabemos a hora, pelo menos então vamos nos conduzir pelos sinais. E os sinais de tudo quanto Jesus disse é agrupados em 3. O primeiro, a multiplicação do mal fará esfriar o amor da humanidade, ou seja, a imoralidade. Ellen White, nesse aspecto, ela é muito clara. Ela diz que não é o mundo, não é o amor do mundo que esfriou. É o amor dos crentes que esfriou, por causa da multiplicação do mal. Porque Deus diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Quando você não guarda os mandamentos, o teu amor para com Deus logo está a esfriar. Não é o amor do mundo que esfriou, não, lá não tem amor. É a multiplicação do mal à nossa volta que ele vai fazer entender que você pode minimizar o assim diz o Senhor. Logo, o teu amor para com Deus está esfriado. A imoralidade nos nossos dias é tanta. Eu não entendo, sinceramente não entendo como é que alguém que depois, que sabe que deve fazer o alívio do corpo, vai até a casa de banho, senta-se na sanita e faz todo o alívio do corpo. Ele sabe que esta é a lógica da vida, ou ela sabe que essa é a lógica da vida. Mas essa mesma pessoa lhe é tentada algum dinheiro. Eles sugerem abrir a boca para colocar lá lixo, mas ela aceita. Dá para entender isso? Estamos a viver o processo de desvaloração. Todos aqueles valores que a Bíblia anuncia, o amor ao próximo, cuidar do corpo, isso está a ser retirado. Por isso é que a imoralidade cresce. Em 2005, eu estava a acompanhar um noticiário hora a hora da Rádio Nacional de Angola. Um repórter, era das 15 horas, um repórter do AMBO relatava em cadeia para o país de um senhor que foi apanhado porque desenterrou uma senhora que havia sido enterrada no cemitério do São Pedro, aqui muitos conhecem, no cemitério do São Pedro. Havia sido enterrada há um mês, ele o desenterrou e teve com ele uma intimidade. Entendem, igreja? Entendem? Mas esse estava onde? Não dá para entender como é que as pessoas ganham essa coragem. Alguém em decomposição. Tá. Mas quando se buscou saber a causa, ele disse: não, eu carrego um anseio de ser rico. E havia o ritual que me foi orientado é este. Por isso eu cheguei até esses níveis. Mas onde é que está a lógica, a razão para você pensar que isso não dá? Então,
é o multiplicar-se do mal, a imoralidade é crescente e tudo mais. Um dos negócios mais bizarros que existem em nosso mundo é o tráfico de órgãos. Não se entende. Não tem nada mais para ser vendido, é pegar alguém, levar para um sítio, um câncer, fazer um corte no diafragma, um pouco mais abaixo, abrir ao meio e retirar o órgão para vender, em detrimento dos gritos de alguém. Esses estados de coisas todas é que Jesus vai dizendo, voltando o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Porque a situação vai se tornar indescritível. A maldade vai subir de que maneira? Também fala, naquilo de que Jesus apresenta, também fala sobre os distratos que o homem faz à natureza. E o meio natural emite sinais de que Jesus está voltando. Tanto mais que as sementes para o arroz, milho e por aí adiante têm que ser alteradas, têm que sofrer uma obliteração, porque já não tem a mesma eficácia por causa da mudança que a natureza está tendo. Uma questão que possivelmente quando for distribuir o folheto lhe vão perguntar: tu sabes o que Jesus virá fazer? O que ele virá fazer, igreja? Jesus virá fazer o quê? Jesus virá fazer o quê? O que ele está a fazer hoje lá no céu? Ele está lá no céu. Não tanto para que todos nós, quando estamos a pecar, vamos para ele, Senhor, me perdoa. Não. O maior interesse de Jesus, estando lá no santuário, é que em nós se reproduza o seu caráter perfeito. O perdão é uma consequência, que nós vamos, Senhor, aqui mais falhei. Por isso é que temos o ensino sobre santificação. E santificação é ser melhor do que ontem. Pecar menos e continuar marchando até que Cristo volte. Então, o que Jesus virá fazer? Ele virá para pagar cada um segundo a sua obra. Cada um estará recebendo a sua obra. Leia Mateus 16, verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém, igreja? Aí não haverá batota. Não há batota. Aí não há pagadinha, não há nada disso. Cada um vai receber segundo as suas ações. Tudo que o irmão faz ou fala, tudo que o irmão sente, vai a julgamento. Ou para o bem ou para o mal. Cada um vai receber as tatuagens que as pessoas colocam no corpo. Se não forem rejeitados hoje, resignados, dizer, Senhor, eu falhei, por favor. Não tive discernimento quando eu fiz. Aqueles que mandam muito álcool para o corpo, esse corpo não foi feito para álcool. Todos aqueles que destroem o corpo vão a julgamento. Vão receber a sua obra. A menos, diz Ellen White, que se arrependam hoje. Do contrário, não tem outra sorte. Jesus não virá para outra coisa. Ele virá para recompensar os trabalhadores, os seus filhos, que tentados por este mundo, renegaram o mundo e caminham para a eternidade. Jesus virá para recompensar todo esforço. Todo esforço. As madrugadas que levantamos para orar, o Senhor virá recompensar. O tempo que temos feito para estudar a lição, o Senhor virá recompensar. Quando saímos às ruas para anunciar as boas novas, o Senhor virá para recompensar. E naquele dia não haverá sua excelência. Não haverá sua excelência. Nós no meu bairro tínhamos uma linguagem muito simples. Quando ninguém é excelente, todos serão cabolas. Porque o dono veio.
Assim você também... Perdão, onde eu estou? Ok, no outro verso. Apocalipse 22, verso 11. Também deixa claro o que Jesus virá fazer. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém, igreja? De acordo o que fez. O que é que você está a fazer? Apocalipse 22, verso 12. O que é que você está a fazer para merecer a recompensa do Senhor? O que é que você está a fazer? Eu não sei. Mas esta manhã eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor virá para recompensar a cada um de nós. Ele virá. O mundo pode achar que isso não é verdade. Todos que vivem hoje neste mundo, todos que ainda estão vivos, não são superiores à Bíblia. A Bíblia precisa em vários aspectos. Até de si mesma a Bíblia falou que eu seria perseguida, mas ela está aqui. Então a Bíblia dá para confiar nela. E ela está a deixar claro, querido irmão, querida irmã, o Senhor virá para recompensar as pessoas de acordo com o que estão fazendo.